a pandemia, trabalhando, se dedicando. Sejam todos bem-vindos, irmãos das igrejas, do nosso sínodo, os irmãos que não são do nosso sínodo, mas estão nos dando o privilégio de estar nesta noite conosco, adorando ao Senhor, participando desse momento importante aí das questões digitais, nesse tempo aí para as nossas igrejas. Nós louvamos a Deus, saudamos a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande. Olha o Marquinhos aí, do meu presbitério. Fala, Marquinhos, graça e paz. Nós vamos dar início assim, é só dizer, orar. Nós vamos pedir que o nosso irmão, reverendo Tiago, esteja orando ao Senhor, agradecendo por esse momento, pedindo a bênção do Senhor. Depois o Felipe, que está nessa parte da divulgação, vai saudar os nossos convidados, que foram convidados com muito carinho para trazer para nós uma palavra de aprendizado, de crescimento, que vai ser importante para cada um de nós. Deus abençoe o nosso sínodo, Deus abençoe as nossas igrejas, Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil nesses dias que estamos vivendo, e glória a Deus por isso. O salmista, no Salmo 96, nos primeiros versículos, ele fala da glória, do tributo da glória a Deus, da majestade do Senhor. Ele vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Queridos, que privilégio cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. E estar com você é motivo de muita alegria, é um prazer, tem que ser o prazer da igreja, estar junta, completa, adorando ao Senhor. Queremos agradecer toda a executiva, que tem trabalhado junto, caminhado junto de uma maneira especial, Felipe Teles, que tem nos ajudado muito na questão das mídias, a Veraldo nos ajudado com a questão da estrutura, Tiago, na responsabilidade executiva, reverendo Renato, aí, nosso tesoureiro, homem do dinheiro, presbítero Suer, com as ideias maravilhosas que tem trazido para nós. Nós louvamos a Deus por essa executiva muito abençoada. Deus abençoe. Vamos orar com o reverendo Tiago e logo depois nós passamos a palavra ao nosso irmão Felipe Teles, que vai dar condução a todo o trabalho desta noite. Amém. Senhor, te somos gratos, ó Deus, por mais uma oportunidade de revermos os nossos queridos irmãos, podermos participar desse encontro, Senhor, ansiosos, ó Deus, de podermos estar juntos pessoalmente, num culto, numa reunião, mas nós te agradecemos porque temos essa oportunidade, temos esse momento e queremos suplicar a tua bênção sobre este encontro, Pai. Abençoando o nosso irmão Caio, nosso irmão André, para que a palavra deles venha, ó Deus, para as nossas vidas, recurso para que possamos te servir melhor, possamos servir a igreja, possamos, ó Deus, realizar a tua obra de uma maneira eficiente, que venha honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoa os nossos irmãos, a cada um que está aqui presente, aqueles que ainda vão se juntar a nós, para que seja esse encontro um encontro abençoado para todos nós e que saiamos, ó Deus, dessa reunião prontos para te servir com disposição e com alegria. É o que suplicamos, a tua bênção sobre cada um aqui presente, as igrejas que estão aqui representadas. Derrama a tua bênção sobre o nosso sínodo, Senhor, sobre as nossas secretarias sinodais, que a tua graça esteja sobre todos nós e possamos realizar a tua obra com dedicação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É só para ressaltar que o Tiago falou todos os nomes, mas não falou da Márcia. Márcia, que também é nossa secretária. Foi a primeira que eu falei. Não é bobo, não. Então eu não prestei atenção. Secretária de música, tá aqui do meu lado. Isso aí. Eu queria aproveitar para lembrar que hoje é dia do mestre. Isso, Parabéns isso. a todos os professores que estão aí presentes. Então, o Averaldo, como grande radialista, tradutor de todas as coisas, vai saudar aí os mestres. Aí vai lá, Averaldo, manda com essa voz linda que você tem. Você quer que eu fale cantando? Não. Eu prefiro que você fale normalmente. Então, aos mestres... Engraçado, vi uma frase assim: ao mestre com carinho. Nossa. Inventei agora. Sacada boa. Não sei. Inventei agora. Rapaz. Inventei agora. Original, hoje ele. Hoje, mais cedo, eu estava lembrando que a gente conhece o mestre, que é tão extraordinário, né? A gente conhece o mestre que, desde novinho, passou a discutir com aqueles que se consideravam mestres e trouxe para eles ensinamentos que nem os mestres deles poderiam alcançar. A gente segue um mestre
que é capaz de nos ensinar que é preciso nascer de novo, ainda que este, com quem ele fala, com quem ele conversa, seja um grande mestre do seu tempo. A gente conhece um mestre que é capaz de nos ensinar que a riqueza é um perigo e que qualquer apego à riqueza e fazer da riqueza o nosso mestre ou a nossa direção de vida vai nos levar para um lugar terrível e absurdo. É tão bom seguir um mestre que lida com a gente, nos chama para perto e é capaz de nos ensinar fazendo. É o mestre que ensina a perdoar perdoando, a amar amando, a servir servindo. Ele ensina a acolher acolhendo. Então, qualquer um mestre que siga o mestre é capaz de aprender ainda mais para ser um melhor mestre no trabalho, para ser um melhor mestre na escola, e especialmente no nosso contexto aqui, esses grandes professores de Bíblia, capazes de nos ensinar as Sagradas Escrituras vivendo. Não existe melhor forma de ensinar com a própria vida. Então, para os nossos mestres amados, parabéns. Que isso, hein? Oh. Também quero um beijo. Obrigado. Vai lá, Filipão, a palavra é sua. Gente, então, para quem ainda não falei oficialmente, muito, muito, muito boa noite. Que alegria a gente ver tanta gente aqui de vários lugares, né, do nosso país até, né, gente fora aqui do Rio de Janeiro, para esse encontro que a executiva aqui do nosso Sínodo pensou, não apenas para o nosso Sínodo, mas que fosse uma bênção esse encontro para quem pudesse e quisesse participar, para pensar justamente desse momento em que a gente está vivendo, onde a gente está se encontrando, como vocês estão vendo aqui, alguma coisa que há um ano atrás era, não digo impensável, mas difícil, um pouco longe, mas hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Quem não sabe o que é Zoom, quem não sabe o que é Google Meet, quem não sabe o que é live, vocês viram aqui meu filho me zoa com isso, papai, é o dia de live. Todo mundo já sabe essa expressão, esses formatos, como se a gente estivesse carregando isso há muito tempo. Mas a igreja se reinventou, não na sua doutrina, de jeito nenhum, mas na sua prática, na sua maneira de encarar o mundo e de vivenciar o pastoreio, a pregação, os encontros, a comunhão. E ela se reinventou, talvez ali de março até junho, julho, e, de repente, depois desse momento onde a saturação ela começa a crescer, ela tenta se reinventar mais uma vez, se reinventar, né? E eu acho que é importante a gente discutir essas coisas, discutir as ferramentas, discutir a visão, né? O que a gente pode e não deve, o que a gente pode, o que não pode fazer, o que a gente pode, como a gente pode melhorar isso ou abandonar aquilo, para que a gente seja essa igreja mais eficaz e mais presente nesse tempo digital. E, para isso, a gente trouxe duas feras aqui com a gente hoje, que vão falar em momentos diferentes. Dois amigos e dois plantadores de igreja, o Caio, lá da Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, e o André Monteiro, o Berim, da Igreja Presbiteriana aqui do Brasil, aqui em Jacarepaguá, Igreja Presbiteriana Mananciais, que, além de serem pastores, também aí são profissionais da comunicação, atuam com isso, e que têm temas diferentes, mas que, de alguma maneira, ambos se interagem para que a gente possa construir aí um ministério melhor aí nesse segundo semestre, quem sabe, não sabemos o nosso futuro, talvez até no primeiro semestre ainda de 2021, e por quanto tempo esse formato aí ele durar. Então, hoje a gente vai ter, só para a gente fechar aí a questão da programação, o Caio vai falar durante um tempo, logo depois, o André Monteiro vai falar também depois de um tempo, e depois a gente vai interagir com perguntas e respostas. E, para isso, eu vou pedir que você e surgiu uma pergunta durante a palavra do Caio ou durante a palavra do André, já coloca aí no nosso chat, para quem não sabe aí, temos um chat aqui embaixo, né, um bate-papo, para que a gente depois selecione essas perguntas e passe as perguntas para ele, ok? Então, eu estou aqui agora, mais uma vez, agradecendo a presença agora do Caio, que é quem vai falar aqui para a gente. Caio, obrigado demais aí pelo teu tempo, pelo teu
carinho em aceitar o convite, de estar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre, depois de tanto desgaste com a tela, Caio, como é que a gente lidera a igreja nesse novo cenário? Diz para a gente. Boa noite, meu querido. Primeiro, muito obrigado. É gostoso ver esse clima de amizade. A minha esposa fala que quando o pastor se encontra, vira seminarista, né? Então, esse clima de informalidade é muito bom. E aceitar um convite seu, Felipe, é muito especial também. Você é um parceiro já há algum tempo aí, de alguns projetos do CTPI. Então, eu fico também feliz. E bom que no digital eu posso tossir e espirrar, que ninguém vai ficar assustado também, né? Tem essa coisa boa. Bom, como que a gente lidera a igreja nesse cenário de desgaste da tela, né? Eu estava aqui pensando um pouquinho, quando eu fui para o seminário em 2000, fui avaliado pelo presbitério no final de 98. Na IPI você precisa fazer um ano como pré-candidato, né, trabalhando na igreja local, para que depois você possa ser enviado pelo presbitério. E na época eu cursava rádio e televisão, e eu me lembro que no exame, né, na comissão que foi me examinar, um dos presbíteros lá falou: puxa, mas se você tivesse feito uma faculdade de história, uma faculdade de filosofia, isso te ajudaria no ministério, né? Você vai fazer rádio e televisão, o que isso vai te ajudar no ministério? Na época, de fato, nunca imaginava que a minha profissão iria se cruzar, e num momento como esse, nos últimos anos especialmente, que é a questão da comunicação, né? Assim também como a gente não imaginava, você pastor e você líder, lá no seminário, que nós viveríamos uma situação como essa. Eu acho que ninguém, talvez até se algum professor do seminário chegasse para a gente e falasse: olha, lá em 2020 vai haver uma crise desse tamanho, muita gente teria desistido do seminário, né? Mas Deus nos chamou, né? E Ele tocou os nossos lábios, e nós somos vocacionados para esse momento, né? Nós somos chamados para sermos pastores e líderes desse momento. E aqui eu penso muito em algumas imagens bíblicas, né? Como o profeta Isaías, aqui, o Deutero Isaías, especialmente no período, sem entrar aqui nessa discussão, mas no período de ser um profeta no exílio, né? E isso talvez tenha sido um grande desafio. Nós estamos sendo profetas, líderes, numa realidade que jamais poderíamos imaginar. Deus nos chamou para isso, né? Agora, cabe para a gente, e aqui essa é a minha ideia, compreender o que nós estamos vivendo, especialmente quando a gente fala sobre mundo digital, sobre internet, sobre aquilo que nós, inclusive, estamos aqui hoje conversando. Então, para a gente liderar a igreja, eu acho que falta a gente ter um conhecimento básico do que é a internet, do que ela significa. Primeiro, que a minha geração, a nossa geração aqui, na grande maioria, talvez mais alguns jovens que eu estou vendo aqui, o William, a Bárbara, nós somos uma geração de adaptação. Nós não somos os nativos da internet. Então, quando a gente fala sobre transformação, sobre mudança, isso tem a ver com a nossa linguagem. Mas os meus filhos não entendem adaptação, mudança. Eles entendem como um avanço. Eles entendem como um processo avançando, porque eles já são nativos da internet. E nós que somos antes desse advento, nós precisamos entender o que de fato é a internet. Saber o que de fato a gente está vivendo. Sem ter uma noção básica disso, nós vamos ter dificuldade de pastorear e liderar a igreja nesse momento. Então, eu vou rapidamente aqui compartilhar com vocês. Preciso da sua habilitação, Felipe. Você me autorizar aí a liberar. Vamos lá? O do notebook, não do celular. Foi? Não foi ainda. Opa, agora sim. Vamos ver. Isso, tem que ligar a minha câmera primeiro. Oi, Caio. Não, você liberou a minha câmera. Você quer que eu te libere o quê?
para que eu possa compartilhar. Na hora que você clica em cima lá, você tem uma opção de você permitir que eu compartilhe a minha tela. Ah, tá. Permitir. Eu vou te tornar anfitrião, tá? Você pode... mas você mandou o celular como anfitrião. Preciso desse que está só o Caio Batista aqui. Eu vou renomear aqui, ó. Notebook. Opa, agora sim. Legal. Eu queria propor aqui, para a gente compreender o que é a internet, 3 coisas básicas a respeito do que é esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, a gente tem que entender a internet como uma estratégia. Eu não vou entrar aqui, o André vai trabalhar essa questão de recursos e ferramentas. A estratégia, o ambiente digital, que a gente sempre fala, ela se coloca como uma ferramenta. Por exemplo, nós estamos aqui no Zoom. O Zoom é uma ferramenta que nos possibilita a gente se reunir. A gente tem lá as redes sociais que possibilitam a gente divulgar as coisas, né? A gente pode divulgar evento, a gente pode fazer reunião, a gente pode fazer um webinar, que é uma reunião maior. A gente pode fazer uma série de coisas. E, nesse sentido, a internet se coloca como uma ferramenta estratégica de contato, de divulgação. É muito importante a gente entender que, nessa estratégia, a internet oferece coisas que nós jamais imaginávamos viver, né? Muitos pastores aí se surpreenderam com o alcance, né? Quando começaram a fazer lives, às vezes até do celular, coisas mais simples. Tinham lá uma reunião de oração com 20, 15 pessoas de quarta-feira e, de repente, faz uma live de casa, alcança, segundo o Facebook, né, os dados do Facebook, 100, 200, 500, às vezes 1.000 pessoas. Falam, uau, como que eu alcanço tudo isso, né? Que legal, a internet ela tem isso aí, ou seja, ela é uma estratégia, ela é uma ferramenta. Agora, não é só isso, né? Eu não quero aqui trabalhar muito esse ponto da estratégia. A gente precisa entender que a internet ela também é uma linguagem. Talvez aqui esteja o nosso grande desafio como pastores e líderes. Ela não é só uma ferramenta, ela também é uma ferramenta. Eu lembro, eu cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Eu vim para a IPI por uma questão de mudança de cidade. Eu vim morar num bairro aqui em Sorocaba, e onde eu morava, não tinha carro, tinha uma IPI ao invés de IPB. Mas eu cresci na IPB, tenho vínculos, relacionamento com a IPB, maiores até, falo e me envolvo mais com projetos relacionados à IPB. E eu cresci na Igreja Presbiteriana de Registro. E eu me lembro que quando eu era ali com 9, 10 anos, houve uma reunião para explicar para a igreja que a igreja estava comprando um retroprojetor, né? E foi um debate depois da escola dominical, porque os mais velhos gostavam do Inário, e o que era o retroprojetor, como assim, a letra na parede, e como assim... E lembro que foi uma discussão, os meus pais, né, que foram da IPB durante muitos anos, foram para casa assim, mas como assim nós não vamos ter Inário? Agora que nós compramos, na época a gente comprava de caixa, né, todo mundo comprava junto. E eu lembro do pastor num esforço assim, muito intenso de dizer, olha, uma ferramenta, é um recurso, uma tecnologia, né? O retroprojetor, lembra que a lâmpada era muito cara e tinha que ter uma habilidade, né, de ficar ali. Até se criou o Ministério do Retroprojetor, aquele negócio da transparência, o movimento contrário para sair a imagem correta. Bom, a internet não é um retroprojetor. A internet ela não é só uma maneira de divulgar as coisas. A internet ela é uma linguagem, ela é um passo a mais de uma relação de estratégia. E nessa questão da linguagem, ela tem alguns princípios que muitas vezes nós, como pastores, não sabemos lidar. O primeiro princípio de uma linguagem é a interação. Você não só divulga, você interage. Então, quando a gente fala sobre pastoreio, uma das coisas boas da internet é a possibilidade de interagir. Vou falar de coisas bem práticas e pontuais. Perceba que quando você cita numa transmissão as pessoas que estão no chat lá, ô Dona Maria, ô seu Reginaldo, olha, está aqui conectado, eles ficam tremendamente felizes, porque eles querem interagir. E na internet existe essa possibilidade da interação. Então, quando a gente fala sobre desafios, não só divulgue, não só
coloque conteúdo, mas interaja com as pessoas. E essa interação, ela é fundamental para a gente compreender que a internet é uma linguagem. Se a gente negar isso como linguagem, inclusive depois eu posso até sugerir alguns autores, especialmente fora do país, alguns sociólogos estão trabalhando muito essa ideia da linguagem. Uma das pessoas que trabalha é uma francesa chamada Françoise Héritier. Ela diz que, na visão dela, uma das grandes coisas que a realidade digital traz para nós é a questão de uma linguagem. Pessoas que se expressam pelo ambiente virtual, que se relacionam pelo ambiente virtual. Então, quando a gente pensa só em divulgar programação, atividades, sem se propor a se relacionar, a interagir, a gente não compreende o que é preciso, de fato, compreender, que o que é a internet é uma linguagem. E aí eu quero que você considere 3 aspectos assim. Sendo ela uma linguagem, relacionamento. Segundo, mobilização. A gente não entende que a internet tem um poder de mobilização. A internet trabalha com causas. E eu acho que a igreja ainda não aprendeu, nós não aprendemos o poder de mobilização da internet em cima do conceito de causas. Vou dar um exemplo muito claro do que é a internet, o que é a linguagem, o que é uma causa na internet. O ano passado, a nossa igreja começou um trabalho aqui num assentamento que estava numa ordem de despejo, e eu lembro que eu estava em viagem, vindo para cá, e recebi no meu WhatsApp uma mensagem dizendo que Sorocaba teria um dos dias mais frios do ano, né? Pelo SMS, dizendo na sexta-feira ia chegar a 1 ou 2 graus. E aí eu lembrei dessa comunidade, que chama Comunidade Baronesa. Falei, meu Deus do céu, era uma terça-feira à noite, a previsão de frio era de quinta para sexta. Eu mandei para o diácono da nossa igreja, dizendo, olha, vai acontecer isso, que nós vamos fazer? Vamos levantar um valor, vamos comprar cobertores. E em 2 dias nós levantamos quase R$5.000, compramos mais de 300 cobertores, em função da causa. A causa mobiliza. Preste atenção como as pessoas elas se envolvem com causa. Isso é uma linguagem. E eu lembro que um colega também de uma presbiteriana independente aqui de Sorocaba falou, cara, eu vou fazer isso com você, mas eu preciso aprovar na mesa diaconal, né? E preciso aprovar no conselho. Ele entregou os mesmos cobertores que eu 35 dias depois. E quando ele entregou esses cobertores, a sensação térmica aqui em Sorocaba era de quase 35 graus. Isso mostra que a gente não compreende que a internet tem uma linguagem. É claro que a gente deve avaliar a questão dos excessos, a questão também de alguns riscos, e a gente pode considerar isso. Mas nós precisamos compreender que ela é uma linguagem. Os mais jovens já entenderam isso. As crianças já entenderam isso. Tanto é uma linguagem que os meus filhos hoje jogam pela internet, não simplesmente pelo jogo, mas eles jogam para se relacionar. Então, mobilização. E, por último, interação. Então, nós temos relacionamento, mobilização e interação dentro do conceito de linguagem. E um outro ponto, e esse para a gente é um desafio, eu quero aqui propor uma orientação. Eu ouço muito pastores dizer, porque o mundo real e o mundo virtual. A gente que trabalha no ambiente virtual, e muitos sociólogos já não fazem mais essa separação entre virtual ou real. A internet já é uma realidade. E a melhor forma de dividirmos isso é entre o ambiente online e o ambiente presencial. Ok? E talvez aqui está o grande ponto de tensão para nós, eu diria que é o grande desafio para a igreja no pós-pandemia, né? O conceito da igreja híbrida. Equilibrar uma igreja que vai estar reunida online e reunida também presencial. Eu diria que isso para nós vai ser um grande desafio. Nós vamos ter membros online e membros presenciais. Então, olha só que desafio, né? Quando a gente fala sobre saturação, a saturação está ligado a essa demanda online e a essa demanda também presencial. Então, estou aqui só fazendo um conceito, para vocês terem uma ideia, na faculdade, eu leciono na área de comunicação, a gente trabalha aí estratégia durante 30 dias, linguagem durante 30 dias, realidade durante 30 dias,
por exemplo, nesse conceito de realidade, tem realidade aumentada, tem a internet das coisas, uma série de coisas que a gente vai ter que discutir, que fazem parte hoje da agenda pastoral e que já nos impactam tremendamente, e a gente precisa entender. A internet é uma ferramenta, ok? A internet é uma linguagem, isso impacta fortemente os nossos ministérios, e a internet já é uma realidade presente nas nossas vidas. Ela já faz parte, ela já influencia pessoas, ela já está ligada ao nosso ministério, né? Tanto isso é verdade que eu gosto de contar sempre essa experiência, né? Eu sou secretário de evangelização nacional da IPI, e nós temos muitos projetos no sertão. Então, constantemente eu tenho que ir até o sertão, os projetos de plantação, projetos sociais. E eu me lembro de umas primeiras vezes que eu fui no sertão, nós fomos visitar uma comunidade muito distante, bem precária, e passamos o período lá numa casa onde nós tínhamos um poço artesiano. E quando nós saímos de lá, e eu cheguei na casa onde ia ficar hospedado, tinha internet, chegou a solicitação no Facebook de amizade daquele senhor, daquela senhora, que moravam no interior da Paraíba. Aquilo para mim foi um choque, porque você começa a perceber que isso já é presente enquanto realidade na vida de muitas e muitas pessoas. Claro, com uma série de ressalvas e restrições, mas ela já está posta, ela já é uma realidade. E nós vamos ter que lidar com essa questão do presencial e do online. Aí, nesse sentido, eu quero propor a seguinte questão. Para a estratégia, conhecimento. O André vai falar sobre isso. Conhecer as plataformas, conhecer os recursos, conhecer as possibilidades, né? Aqui na nossa igreja, quando nós começamos a pandemia, a gente tem um grupo de profissionais e hoje a gente tem um profissional de comunicação que cuida da comunicação da igreja, das redes sociais da igreja. A gente falou o seguinte, nós não vamos entrar numa corrida. E aí nós criamos uma estratégia, inclusive enviei para o Felipe, que é de grande audiência, média audiência e pequena audiência. Na grande audiência, estratégia, né? Culto, domingo, transmissão para centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? Na média audiência, os ministérios trabalhando através de diversas ferramentas. E na pequena audiência, o contato telefônico, o vínculo, a mensagem individual, pessoal, né? Eu fiz parte de um debate semana passada, fazendo uma avaliação, por exemplo, sobre listas de transmissão do WhatsApp. As pessoas estão reclamando porque elas querem coisas pessoais. É uma linguagem, elas querem pessoalidade. Elas não querem se ver dentro de um pacote, né? E aí, para isso, é preciso informação. Dentro da linguagem, nós precisamos nos informar como pastores. Eu não quero gerar essa ansiedade no seu coração, mas para pastorearmos as pessoas nos dias de hoje, nós vamos precisar de informação enquanto linguagem, de apoio e de ajuda. E enquanto realidade, eu quero propor algo aqui. A igreja, diante desse ambiente virtual e dessas demandas constantes virtuais, dessa tensão entre presencial e online, a igreja vai precisar ser uma comunidade de humanização. Porque nós vamos ter impessoalidade, nós vamos ter membros online, né? Então, como que a gente vai estabelecer valores como comunhão e tudo mais? Aliás, fica aqui uma sugestão, até para a gente refletir depois. Eu tenho lido e discutido com algumas pessoas sobre um conceito que está muito presente no Brasil, chamado de Igreja B, ainda é novo, que são grandes igrejas que vão fazer com que o seu membro da sua igreja seja membro presencial da sua comunidade e membro online de outra igreja, sendo uma segunda igreja de cada membro. Isso já está acontecendo. Então, olha só que desafio enquanto realidade. Então, o que as nossas comunidades vão ter que lidar? Lidar com a humanização, lidar com esse equilíbrio entre o presencial, online, a pessoalidade, a comunhão, né? O Rodrigo Mota é um grande amigo, tem 2 livros voltados para a comunicação com a igreja. Inclusive, ele tem uma página, fica aqui a dica, a ChurchCom, ele fala que essa pandemia nos mostrou 2 coisas. Primeiro, que a igreja precisa do digital. Isso é fato, a gente viu isso. Segundo, que o digital não substitui o presencial.
ainda que elas vão ter que viver enquanto realidades ou linguagens ou no sistema híbrido. Eu não gosto muito dessa palavra híbrido, que é igual a palavra novo normal, né? Todo mundo saiu correndo para usar e depois se arrependeu. A gente não está usando essa expressão híbrido, mas o equilíbrio entre a comunidade que vai se reunir online e a comunidade que vai se reunir presencial. E a igreja ser esse ponto de encontro. E aí eu termino dizendo sobre essa questão de pastoreio, de fato, né? Nós estamos vivendo uma saturação. As pessoas estão saturadas de informação, elas estão saturadas de reunião, e eu cito aqui o José Roberto Prado, um amigo querido, que diz o seguinte: nossa geração é obesa de informação e faminta de significado. Gosto muito quando a Françoise Héritier diz o seguinte: na sociedade de excesso, nas sociedades onde nós somos levados à saturação, existem abismos no comportamento humano. Esses abismos, por exemplo, é o preconceito, os haters da internet, tudo isso que a gente vê de pior, o racismo. Num ambiente de tantos excessos, nascem os abismos humanos, né? Então, olha só o desafio para nós pastoral, né? Na forma de olhar para isso. Então, eu quero terminar desafiando você a propor uma pastoral de significado, propor uma pastoral onde você invista em conhecimento, em informação e humanização. Como liderar a igreja nesse cenário de desgaste de tela? Liderar a igreja com conhecimento, liderar a igreja com informação e com humanização. É isso. Estou aqui atento no tempo, viu, Felipe? Direto ao ponto. Tranquilo, meu querido. Tranquilo. Depois, quem tiver perguntas, já bota aqui no nosso chat, que depois, Caio, a gente vai passar elas para você e para o André também. E aí, André, agora a palavra está com você. Eu preciso te ativar também como anfitrião, né, meu querido? Para você, para falar aqui um pouquinho para a gente, meu querido André Monteiro, como é que a gente alcança novas pessoas aqui nesse cenário digital e com as ferramentas digitais. Boa noite, André. Responde para a gente essa pergunta. Só libera o seu áudio. Boa noite, pessoal. Alegria enorme estar aqui com cada um de vocês. Boa noite ao Caio também. Conheci o Caio numa conferência do CTPI. Muito legal poder participar aqui com ele. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho. Eu tenho uma experiência um pouco técnica na área de internet, porque eu fui web designer, tá? Trabalhei com desenvolvimento web por um bom tempo. Depois eu trabalhei em algumas agências de publicidade, fiz a minha formação em marketing digital, prestei consultoria para algumas agências de publicidade e depois tive a minha agência de publicidade. E aí, quando eu tive a minha agência, eu trabalhei para várias empresas, tive grandes clientes, como, por exemplo, a Turma da Mônica, Maurício de Souza, né? O clube, um grande cliente, o Clube Botafogo, né? Prestei serviço para eles, entre outras grandes empresas. E hoje eu trabalho também na APECOM, né, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e cuido dessa parte de comunicação da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pessoal, a ideia aqui é tentar ser bem prático com vocês e trabalhar assim, algumas questões que eu entendo que são muito relevantes aí para nós. Eu vou, então, aqui colocar para compartilhar minha tela. Felipe está pedindo aqui, o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. Libera aí para mim. Eu estou tentando aqui. Meu.
Espera aí, só um minutinho, Berim. Vou tentar aqui, tá, meu querido? Tá. Berim, estou tendo aqui uma dificuldade técnica aí. Enquanto se você puder ir falando aí para a gente, que eu vou tentar aqui, tá bom? Perdão, rapidinho, Tá. posso só falar? Se eu não me engano, quando você passou para o pastor Caio, ele é quem tem que transferir Ah, ou liberar a apresentação. Caio. Eu tô tentando, porque se eu sair daqui, ó, make host, eu já, isso. Ah, André Monteiro. Agora, Isso. Tá dando aqui que eu sou anfitrião agora. oh, Beleza. Então, vou compartilhar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, o tema da minha palestra é como alcançar as pessoas com as ferramentas digitais, né? E eu quero... Deixa eu só ajustar aqui o espaço direitinho. Maravilha. Como alcançar pessoas com as ferramentas digitais. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. E eu entendo que a gente precisa ser bem frio e bem sincero nessa hora. E a pergunta é a seguinte: como as pessoas veem a sua igreja? Mas entenda, eu não estou falando as pessoas que são da sua igreja. Eu estou falando aqui a respeito das pessoas de fora. Como as pessoas de fora veem a sua igreja? Você já se perguntou a respeito disso? Já teve curiosidade de entender? Porque talvez você tenha uma expectativa, você esteja aí lutando, trabalhando para alcançar mais pessoas, mas de alguma maneira a sua igreja passa uma imagem que é desconectada à realidade onde você está. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu comecei a receber muitas senhoras aqui na igreja e eu entrei numa crise por isso. Eu falei, poxa, mas eu sou um pastor jovem, tenho os meus 42 anos, então sou jovem, e poxa, por que eu só estou recebendo senhoras aqui na igreja? Eu comecei a me questionar, comecei a fazer algumas pesquisas, e aqui na nossa igreja nós temos um bazar que é muito conhecido aqui na região. Olha só, estou confessando pecados aqui. E aí eu fazendo uma pesquisa sobre como as pessoas veem a Mananciais, eu fui descobrir que elas veem a nossa igreja, algumas, né, como a igreja do bazar. Olha só. E aí isso me levou a uma reformulação. Aí depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Mas essa é uma pergunta interessante para nós quando a gente pensa em comunicação. Como as pessoas de fora veem a sua igreja? O que vem à mente delas quando o nome da sua igreja passa por elas? E aí a gente precisa, após se questionar, chegar aqui a algumas conclusões e propor uma mudança para que possamos alcançar pessoas, novas pessoas, outras pessoas. E aí, a pergunta que eu faço é como que a gente pode começar? A ideia da nossa palestra aqui hoje é falar sobre comunicação, né? E
eu acredito que existem algumas coisas muito simples, mas que, devidamente ajustadas, pode apresentar a nossa igreja, as pessoas aí fora, de uma maneira ainda mais completa, de uma maneira ainda mais real, de uma maneira ainda mais verdadeira. E aí, eu queria começar aqui hoje com vocês, aqui, pensando um pouquinho sobre algo que todos nós conhecemos, mas que são as cores. A cor comunica um princípio, toda cor comunica uma ideia, a cor comunica valor, a cor comunica verdades, expectativas, toda cor comunica alguma coisa. Há aqui existem estudos que falam sobre a psicologia das cores. Eu vou depois deixar 2 links para vocês lerem e entenderem melhor um pouco sobre isso, mas a cor da sua igreja, ela comunica um valor. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Que as cores que você explora no seu espaço de cultos, ela comunica um valor. Ela passa uma mensagem. A cor da marca da sua igreja, ela passa uma mensagem. Então, você vê aí o azul fala sobre serenidade, frio, o vermelho fala sobre paixão, fome, o verde traz a ideia de esperança, o laranja traz a ideia da vitalidade, o branco passa a ideia do frio, limpeza, o preto passa a ideia do mistério, do vazio, do luto. E você percebe que as empresas exploram isso nas marcas que eles apresentam ao seu público. Então, você pode, com isso, entender que as cores, elas serão uma referência para os seus valores, e elas te ajudarão na construção de uma identidade visual. Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo aqui de algumas igrejas e das suas marcas. Eu gostaria que você tentasse fazer um exercício aí agora, simples, né? Mas que você tentasse, ao olhar essas 5 marcas, procurar destacar algum valor, ou alguma referência, alguma ideia que essas marcas passam quando você fixa o seu olho nelas. Então, as cores, elas serão uma referência para os seus valores e te ajudarão na construção de uma identidade visual. Essa daqui é a logo da minha igreja, mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria só te levar à seguinte reflexão. Muitas vezes, você olha para a sua igreja e você percebe que a sua igreja, ela tem uma característica. Por exemplo, a minha igreja é uma igreja acolhedora. Minha igreja, você pode falar assim, poxa, minha igreja é uma igreja amorosa. Então, como que você pode projetar isso na imagem que você vai construir para o público que está fora da sua igreja? Então, isso daí é uma reflexão interessante para a gente quando a gente reflete sobre o tema da comunicação. E aí, eu tenho aqui a marca da igreja que eu pastorei, que é a Igreja Presbiteriana Mananciais. Eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. Você está vendo aí a nossa marca como ela era em 2010, e em 2015 a gente cortou uma parte dessa marca para ter algo bem mais simples, e a gente utiliza somente a tipografia dela hoje. Num determinado momento, nós decidimos utilizar esse verde. Entendi que esse verde ele passa a ideia de esperança, de alegria, de acolhimento, e essa sempre foi uma marca muito forte da nossa igreja, o acolhimento, uma igreja que
né, recebe bem as pessoas, né? É uma igreja, o pessoal fala, poxa, sempre que venho aqui, alguém que eu não conheço vem falar comigo, tal. E muitas pessoas que estão na igreja hoje dizem, poxa, eu fiquei nessa igreja porque ao vir aqui eu não me senti mais mas eu me senti parte, acolhido. E aí você percebe que esse verde, ele faz parte de tudo que a gente faz na igreja. Então, se você chegar aqui, a equipe de recepção, ela vai ter um crachá. A nossa junta diaconal tem um crachá, que tem esse verde. E aí você percebe que as nossas mídias sociais também vão explorar esse verde, porque esse verde comunica um valor que tem a ver com a nossa identidade, ou seja, há um ecossistema presente na imagem que a gente passa para as pessoas. Aonde elas olham, elas encontram esse verde. E aí é um aspecto muito sensível aqui, que a coerência na sua comunicação, ela te confere autoridade e relevância. Eu vou explicar isso para você. Se você, na sua marca, na sua rede social, você explora assim, olha, a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde você vai poderá experimentar uma comunhão com Deus, com seu irmão, e a pessoa vai na sua igreja, e você vende um peixe aonde ela chega lá e não encontra isso causa uma frustração nessa igreja. Mas uma coerência na sua comunicação, quando você passa uma coisa na sua rede social e ao chegar ali, a pessoa vê que aquilo ali é real, isso daí confere a você autoridade e relevância. Essa coerência, ela é muito importante. Então, é muito legal você pensar na sua comunicação como um ecossistema de coisas, onde esse ecossistema está trançado, tudo muito bem ligado, ok? Isso daí vai te conferir autoridade e relevância. E aí a gente chega aqui na questão da promoção da nossa igreja. Como que eu posso promover a marca da minha igreja, a rede social da minha igreja? Como é que eu posso alcançar mais pessoas? Como é que eu posso influenciar mais e mais pessoas? E aí existe dois temas aqui que são muito interessantes, e a gente poderia perder muito tempo aqui para falar sobre isso, que é a questão do tráfego. Existe o tráfego que a gente chama de orgânico, que é a maneira natural como as pessoas vão te encontrar nas suas redes sociais. Então, por exemplo, um bom nome, bons títulos, bons textos, isso sempre facilitarão com que as pessoas achem você, encontrem você. Se você estiver participando de comunidades do seu bairro, se você se fizer presente, sempre colocando a geolocalização da sua igreja, são dicas simples onde você pode promover a sua igreja. Mas existe também o que a gente chama de tráfego pago, que, na verdade, é um crescimento com base em anúncios pagos. E aí a gente entra aqui num tema que é muito sensível, mas as redes sociais hoje, elas te oferecem um produto gratuito, mas elas também te dão a possibilidade de você alcançar mais e mais pessoas pagando por isso. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês, quero dar um exemplo aqui do que você pode experimentar pensando aí na ideia do tráfego pago. Vocês estão vendo aí a página da igreja? Tá dando para ver aí, gente? Tranquilo? Dá sim, André. Aqui eu não... Beleza.
Então, a gente está aqui na página da Mananciais, na página do Facebook. Você sabe que Facebook e Instagram hoje eles são interligados, né? Você consegue fazer essa ligação entre os dois, porque o Instagram ele pertence ao Facebook. E aí você está vendo aqui a página da nossa igreja. Só para que você tenha uma ideia, e aí o Caio falou sobre isso, né? Antigamente, antes da pandemia, eu fazia meu culto aqui durante a semana e eu tinha 15, 20 pessoas. Hoje eu acabei de fazer um culto online que teve até agora vou até ver isso aqui, ó. Já tive 336 pessoas alcançadas, 664 engajamentos, tá? 164 comentários, 29 compartilhamentos. Isso agora, de 7 às 8 horas da noite. E aí, só para que vocês tenham uma ideia, isso aqui é um tráfego orgânico. Nesses últimos 28 dias, nós tivemos 21 mil pessoas alcançadas e um engajamento de 14.600 pessoas por meio da página da igreja. Isso tudo sem pagar, ok? Se nós pagarmos por isso, a gente tem 2 benefícios muito legais. Primeiro, é que a gente vai ter uma rede muito maior, e esse investimento ele não necessita ser um investimento tão alto, e nós vamos ter também um alcance segmentado. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Clicando aqui em promover a página, eu venho aqui, ó, para abrir aqui numa outra aba. E aí, clicando aqui em promover a página, eu tenho aqui os tipos de promoção que eu posso fazer. E aí eu vou te dar uma opção para você começar a pensar, você quer começar a investir nisso na sua igreja, você vir nesse quadradinho aqui, ó, promover a sua empresa localmente, né? O Facebook não entende que você é uma igreja, né? E aí quando você clica aqui em promover a sua igreja localmente, pensa aqui na minha realidade, eu sou uma igreja de bairro, ok? Eu tenho interesse em alcançar as pessoas que estão aqui próximas a mim. O Facebook ele abre para mim um mapa, você está vendo aqui esse mapa, onde ele cria um raio de alcance. Ou seja, eu vou fazer um anúncio onde as pessoas que passarem por esse raio serão alcançadas por esse anúncio. E eu posso segmentar ainda mais esse nicho, esse público. Então, eu vou colocar aqui um raio de 3 quilômetros, 2 quilômetros, ok. 2 quilômetros, gênero, eu posso escolher homens ou mulheres ou todos, vou deixar todos, mas eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais segmentada, eu quero pessoas acima de 25 anos, então eu posso colocar aqui, ó, 25 anos, ele me dá essa opção. E aí ele ainda me dá a opção de direcionar, de forma mais direcionada isso daí. Eu posso, por exemplo, clicar aqui em explorar, e aí entra aqui uma série de itens, como formação, financeiro, pessoas com tipo de renda, né, ou com uma formação de segundo grau, país, tipo de relacionamento, o status de relacionamento. Eu quero alcançar pessoas que são casadas, enfim, ocupação. Eu posso escolher pessoas por setores. E aí, eu tenho aqui o número de pessoas que ele vai mostrar que eu alcançarei com esse anúncio. Então, fazendo essa segmentação aqui hoje de um alcance de 2 quilômetros, homens e mulheres de 25 até de 25 em diante, eu com R$ 28,15 eu vou alcançar um público de 4.000 a 11.000 pessoas, um público segmentado, específico dentro do que eu quero alcançar. E aí existem N possibilidades que você pode explorar aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. A gente tá falando aqui de R$30
R$ 30. Você vai investir por 5 dias e você vai ter um alcance especializado de aí 4 a 11 mil pessoas. E você pode, por meio desse anúncio, enfim, eu posso escolher os dias que eu quero veicular. Por exemplo, eu quero fazer um anúncio de um mês. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar 30 dias. Eu quero aumentar um pouquinho, eu vou colocar aqui R$ 200 para essa campanha. Vamos lá, deixa eu clicar aqui para ir mais rápido. Então, R$ 200. Então, digamos assim, entenda, eu estou falando de R$ 200 por mês. R$ 200 por mês. O que seria R$ 200 para algumas igrejas? Isso daí não é nada. Mas olha como sobe aqui o número de pessoas alcançadas. Eu vou alcançar um público especializado de 33 mil a 96 mil pessoas. Perdão, aqui, na verdade, ele colocou de R$ 6 mil, não é isso que eu quero, mas eu quero aqui, digamos que um orçamento de R$ 7 por dia, por exemplo. Vamos lá. Vai dar aqui R$ 210. Ele está falando aqui, já aumentou, olha, essa média, o mínimo aumentou de 5 mil pessoas para até 14 mil pessoas. E ele me dá a possibilidade aqui de também explorar Facebook, Instagram, tudo isso aqui dentro. É um grande desafio? É uma nova possibilidade? Sim, sem dúvida. São todas as igrejas que podem fazer isso? Não, mas talvez a sua igreja possa fazer. Você pode, por exemplo, explorar eventos específicos. Vamos fazer um encontro de mulheres, queremos fazer um culto de mulheres, será online. A gente pode promover isso daí. Então, o segmento, vou alcançar mulheres, perfil tal, tal e tal. Quero fazer um trabalho com jovens, como que eu faço? Tal. Isso agora me abre um grande leque de possibilidade de alcance que está na palma da minha mão. Antigamente, eu vi igrejas que investiam em outdoor. Quem você alcança por meio de um outdoor? Você quer fazer um evento para mulheres e faz um outdoor. Você vai estar investindo um dinheiro ali em pessoas que não são teu público-alvo. Aqui, agora, você consegue segmentar, escolher e ter um alcance ainda mais preciso, ok? Eu estou falando de ferramentas que estão à nossa disposição, né? E eu entendo que hoje, como igreja, a gente tem aí diante da gente novas possibilidades de alcance de pessoas que anteriormente nós teríamos muita dificuldade de alcançar. E aí eu queria que você pensasse num nicho muito especializado, um trabalho que você quer começar na sua igreja, trabalho com empresários do ramo de petróleo. Você consegue fazer isso aqui? Okay? Eu quero fazer um trabalho com adolescentes, filhos de pais separados. Eu consigo fazer isso aqui. Okay? Então, agora a gente tem uma nova ferramenta com novas possibilidades de alcance e que estão aí à nossa disposição. Queria hoje apresentar para vocês essas duas possibilidades, né, de como a gente apresenta a nossa imagem na internet a partir de uma comunicação interligada, havendo coerência entre aquilo que eu apresento e aquilo que eu tenho, e também como, por meio das redes sociais que a gente tanto utiliza, alcançar novos nichos e novas pessoas que hoje a gente ainda não consegue alcançar. O desafio está aí, pessoal. Maravilha, André. Maravilha, meu querido. Perguntas aí no nosso bate-papo, você pode escrever para a gente passar aí tanto para o André quanto para o Caio. E eu queria começar aqui perguntando ao Caio, e logo depois ao André. Mas, Caio, você falou sobre significado. Talvez seja, pela minha, uma das as palavras que mais, ou a parte ali da sua palavra que mais marcou. E como é que, na prática, a gente, e aí falando mais do meio digital, como é que a gente
mostra para as pessoas ou atribui a elas esse significado que elas têm, um pastoreio significativo na vida delas, num momento em que a gente está um pouquinho mais distante, né? Como é que a gente mostra essa questão do significado? E, André, e você falou tanto de alcançar as novas pessoas e tudo, e eu fico pensando aqui num pastor que olhou para isso tudo, ficou desafiado e, ao mesmo tempo, confuso. Aí a minha pergunta para você depois do Caio é: como é que eu começo, já que você falou aqui, me encheu os olhos, mas eu me sinto meio inabilitado de fazer isso. Caio e André, nessa ordem, por favor. Bom, eu acho que o significado, e é interessante porque isso não surge só na demanda pastoral, né? A própria rede social ela tem questionado a respeito do que as pessoas fazem na internet. E aí surge um conteúdo chamado, uma ideia, né, na verdade, chamada inbound, marketing inbound, que é o seguinte, é o marketing, o conteúdo está mais ligado à importância da sua linguagem do que à atração. Então, eu diria o seguinte, como que você tem uma atuação de significado pastoralmente? Disponibilizando bons conteúdos. A gente não deve só se preocupar com programação, mas em disponibilizar conteúdo que vá na direção da agenda de vida da pessoa. Vamos aplicar isso para a igreja, né? Conteúdo que tem a ver com a liturgia diária da pessoa. Ao invés de você gerar um conteúdo que tire a pessoa da sua vida, do seu cotidiano, por que não gerar um conteúdo que ajude no desenvolvimento de uma vida devocional, de uma liturgia diária, de um conhecimento? Eu percebi que no início da pandemia a gente saturou as pessoas com diversas programações, material para crianças, e aí você tinha a adaptação de diversos setores da sociedade, porque não foi só a igreja que entrou em colapso, então foi a escola também. Então eu via que a gente em casa, eu tinha que aplicar o material do Hub Criança, eu tinha que dar o conteúdo da escola, e isso saturou. E eu não me preocupei, como igreja, a gente precisou reavaliar, vou falar aqui de um equívoco que a gente fez, em servir a liturgia diária. Então, um exemplo, a gente pegou o pessoal do Hub Criança e a gente começou a produzir material para a liturgia diária, para a oração na hora do almoço, para a oração na hora de dormir, não brigar, não gerar uma programação e uma atividade, mas gerar um conteúdo para a liturgia diária. Eu acho que isso a gente gera significado para as pessoas, né? Dizer para elas que elas também precisam da vida offline e a gente gerar esse tipo de recurso. Talvez essa questão do excesso nós levamos... Eu vou falar aqui de erros, tá? Eu lembro que no mês de pandemia eu fazia reunião com a equipe todo dia, com todo mundo, e aí eu falei, mas para que isso? Pessoas têm que voltar para a rotina, a vida, e a igreja tem um conteúdo relevante, olhar também para isso. Eu acho que isso tem a ver com o significado. Bacana, Caio. Trazer a igreja, na verdade, Cristo, né, mais para o seu dia a dia, através dessas tipos de programação. Esse conteúdo para a liturgia diária das pessoas, né? Talvez isso tenha sido uma das grandes lições da pandemia, né? A questão do resgate da vida devocional, da liturgia diária, da vida cristã doméstica, né? Bacana, bacana. Valeu, Caio. André, estou perdido. O que eu faço? Interessante, assim, porque o Facebook, o Instagram, eles são ferramentas que têm um grande interesse em que as pessoas investam dinheiro nisso daí. Eles oferecem recursos maravilhosos para que você aprenda a como promover o seu conteúdo. Então, você tem a página de ajuda do próprio Facebook, você pode colocar lá como criar um anúncio, ele vai explicar para você isso muito bem. Você pode, inclusive, nem utilizar um cartão de crédito, por exemplo, você pode imprimir um boleto num valor que você queira. Eu quero investir em publicidade online aqui, a minha igreja, vamos investir R$200 por mês. Você coloca lá, ele vai gerar um boleto de R$200, esses R$200 você vai lá e paga, isso vai ficar como um crédito para você utilizar fazendo as propagandas dos seus cultos, tal. Então, você pode, por exemplo, dar uma ideia,
Você tem 4 domingos aí por mês, você quer chamar as pessoas para o culto da sua igreja. Então, você faz uma campanha aí de 4 dias, você pega, enfim, quarta, quinta, sexta e sábado para divulgar e você faz uma campanha rápida e tal. Isso tudo você tem disponível, muito material para você aprender. Entra no YouTube também, você tem vídeos e mais vídeos ensinando, e não é uma coisa difícil, não é uma coisa difícil, é muito fácil de você criar. A questão é que é algo novo, que você vai precisar ali, num primeiro momento, investir um pouquinho de tempo para aprender. Mas dá para ter você buscar esses Sim. tutoriais aí no YouTube para Sim. que possa ser traduzido de maneira concreta. É muito fácil. Tem muito material aí disponível. E assim, pessoal, eu posso dizer de carteirinha para vocês, não é algo difícil, é muito tranquilo. Até porque é interesse do Facebook que você utilize esse tipo de recurso. Então, eles não fazem uma coisa complicada, é muito tranquilo. Eles não querem complicar, exatamente. Tiago está perguntando aqui sobre... A gente falou de Facebook, Instagram, mas qual a utilidade do site ainda, e aliado ainda com as redes sociais? O site, ele acaba sendo uma grande referência da tua marca. Uhum. Mas eu entendo que as pessoas, elas não estão no site, elas estão nas redes sociais. Então, eu entendo que você precisa ter um site onde você vai ter o teu conteúdo ali, uma referência, por exemplo, aonde fica a Igreja Presbiteriana Mananciais. A pessoa vai entrar ali, vai achar, mas o papel do site hoje é convergir para a rede social, entendeu? Que é onde as pessoas estão, onde você pode veicular seus vídeos, onde as pessoas vão ter acesso às outras pessoas que fazem parte da sua igreja, conhecer. Outro dia eu recebi uma moça aqui na igreja, ela falou, pastor, eu já conhecia todo mundo da igreja. Nunca vi aqui, é a primeira vez que eu vi, mas eu já conhecia todo mundo. Por quê? Já via pelas redes sociais, os cultos, participava e tal. Então, isso é muito legal. Referência, né? O Caio, o Assuero aqui está perguntando aqui para a gente que no atual contexto da sociedade brasileira é inegável a participação das mídias na formação da concepção de pessoas. Isso tem reflexo no comportamento das pessoas, no mundo das igrejas. Isso não seria diferente, né? Claro. E atualmente tem muitos religiosos com milhões de seguidores no Twitter, Instagram, no Facebook, seguidores que jamais caberiam no espaço físico de um imenso templo, por exemplo, os pastores Cláudio Duarte, Silas Malafaia, Marco Feliciani, Padre Fábio de Mello, e aí ele diz, combinando com o reverendo Averaldo Vargas Júnior, o maior de todos. Como é que a gente pode ser um influenciador digital sem perder a pureza da palavra e a firmeza dos princípios? Porque é um desafio, né? Que para você, às vezes, você está ali na mídia, você tem que lacrar, você tem que falar uma coisa polêmica que muitas vezes você abre mão do princípio para ter seguidor. Caio, como é que a gente se mantém firme? Bom, primeiro que o que prejudica muito, eu falaria aqui sobre alguns erros, alguns equívocos e alguns excessos e perigos da linguagem. A bolha é uma delas, né? Essa bolha que possibilita você ter esses grupos distintos, né? Especialmente pela questão do algoritmos e tudo mais, que a gente pode discutir. Mas eu vou ser bem prático e usar uma ilustração. A internet, ela tirou o cercadinho das nossas ovelhas, do nosso pasto. Esse cercado não tem mais. E esse é um risco para os lobos. E só tem uma forma de fazer com que as nossas ovelhas fiquem próximas de nós. Elas reconhecerem a nossa voz. Elas reconheceram a nossa voz. E isso mostra que a maneira que nós temos, igrejas médias, pequenas, até igrejas grandes, mas bíblicas, reformadas, de não perderem essa disputa, é o vínculo. É o vínculo. A gente vai perder se a gente for para o campo digital. Por causa de recurso, por causa de ferramenta. Aonde nós vamos ganhar? Aonde que eu ganho de um Ed René? Eu ganho no vínculo. Eu ganho no fato de que as ovelhas devem conhecer a minha voz.
Por isso que eu falei dessa questão da gente buscar o equilíbrio entre o online e o presencial. Ainda no pastoreio, o nosso diferencial vai ser os vínculos. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Acho que muita gente aqui acaba a preocupação sendo em função disso, Caio. Aqui, pensando aqui na realidade da minha mocidade, o William está falando, repara que os irmãos hoje se sentem distantes da liderança. Como trabalhar isso com os recursos digitais? A Bárbara, como fazer essa ponte, interação, humanização e discipulado quando estamos falando de pessoas que vão se apresentar como números para a gente, pois como igreja não encaramos apenas ela como público. A impressão que dá no que a Bárbara falou, no que o William falou, e no que a gente vê, essa preocupação, Caio e André também pode entrar nessa, meu querido, de fazer isso mantendo, acho que essa palavra bacana aqui, a humanização de um processo onde você não vê a coisa como um todo, mas como gente, né? Questão de significado. Algum outro... Eu acho interessante, Felipe, você está falando disso daí, tem aquele texto em que Jesus envia, né, os discípulos, e ele fala que se eles, ao entrarem numa casa, eles deveriam permanecer ali, né? Eles deveriam comer naquela casa, eles não deveriam ficar mudando de casa em casa, e ali naquela casa eles deveriam curar os enfermos e anunciar que o reino estava próximo. A gente tem hoje uma grande preocupação, que quando a gente pensa assim, internet, vamos evangelizar o mundo, né? Mas e se a gente pensar em usar a internet para aprofundar o discipulado e uma caminhada, como o Caio acabou de falar aqui, mais próxima, aonde a ovelha vai conhecer melhor ainda a minha voz? Eu acho que esse é o grande desafio, é encontrar esse tom que a gente precisa, que não é tentar ganhar o mundo, mas sim ganhar o coração, né? E esse é o nosso grande desafio. Bacana. Na resposta dessa questão da interação e de conexão, eu acho que um dos graves problemas quando a gente estuda a questão do comportamento, né, a gente chama de experiência do usuário, isso, né? Como que o cara se comporta na internet. E essa questão da humanização, ela vem especialmente quando você deixa de ver o ser humano e começa a ver ele como um número, como audiência, né? Quando você começa só a se preocupar com o alcance, e aí fazer um gancho com essa fala do André, e não com o indivíduo, você desumaniza, né? Você desumaniza. E esse é um risco da internet, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação horrível do banco ou de uma operadora de celular ligar para você com uma voz de uma pessoa normal. Alô, alô, e depois entra um robô. Aquela sensação é terrível. Você se vê numa pegadinha, né? Por quê? Porque a humanização é você não perder essa pessoalidade, o vínculo, o relacionamento. Você pode ter uma estratégia de alcance, você pode ter uma estratégia de divulgação, mas humanizando, né? E aí também, eu creio que essa humanização vá também de acordo ao encontro, melhor dizendo, de valores do reino, né? Porque o que tem de excesso na internet, né? A impessoalidade, a superficialidade, nos relacionamentos, né? A gente tem, por exemplo, o discurso de ódio, polarização. Quando a gente fala em uma comunidade humanizada, é uma comunidade que não se rende às enfermidades digitais. É uma comunidade que ela vai ser terapêutica naquilo que vai ser proporcionado pelo ambiente digital como enfermidade. E elas virão. Enfermidades digitais, elas já existem. Então, a igreja se propõe a ser esse local de encontro, de equilíbrio entre o online e o presencial. Aí eu quero só fazer uma reflexão também, rapidinho, Felipe. Algumas igrejas, você conhece algumas delas, né? Como que a gente vai fazer, por exemplo, isso já está acontecendo. Vou pegar o seu exemplo aí, porque eu escuto a pregação do Felipe, isso aqui não é puxação de saco, ele sabe disso. Lá, quando ele transmitia com o celularzinho, eu era
Gosto muito de ouvir o Felipe. Já falei isso em outros lugares que eu ouço ele. Desde que eu ouvi lá no Gospel Bootcamp, no primeiro Gospel Bootcamp, com a Nora Nicholas, né? Não tá mentira, não, é verdade. Quando a gente vai falar sobre essa questão do membro online, a gente tem que pensar em estratégias para que esse membro online esteja também no vínculo. Então, existem diversas formas. Tem igreja que manda um kit, vou pegar Kingston. Kingston está mandando um box. Esse box, existem várias coisas que estabelecem vínculo, como recursos de vida devocional. Algumas igrejas nos Estados Unidos já têm vivido essa realidade, fazem encontros regionais nesses bolsões. Igrejas mais ricas levam, como o Saddleback, paga para o cara ir para lá conhecer. Nós não vamos ter essa condição, né? Mas nós vamos ter, e aqui eu não quero dar respostas, quero levantar alguns questionamentos. Esses membros online que a gente vai ter, já está acontecendo. Como na igreja do Felipe, que eu falei, imagina, eu sou de Sorocaba, mas eu estou acompanhando com a igreja da Gávea. Como assim eu tenho um membro em Sorocaba? Isso já vai acontecer, já está acontecendo com vocês. Então, como que nós vamos fazer para ter vínculo com eles? Para que eles sintam parte da comunidade? Eu vou usar até um problema aqui da Constituição. Nós vamos ter que... Esse cara vai poder votar para presbítero, para diaconia? Ele vai fazer classe de novos membros? Esse é um desafio para nós. Nós vamos ter membros online. Né? Isso vai mexer com o nosso conceito de membresia. Então, assim, e qual que vai ser o vínculo para que ele não mude e deixe de ouvir a gente, participar com a gente e vá para uma outra igreja virtual? Já que a gente não tem o cercadinho e só tem a voz e o vínculo. É um desafio. Muita mudança, né, gente? Fazendo a gente refletir bastante. E eu terminar aqui com a pergunta do Assuero, por causa do nosso tempo aqui. Para os dois, tá? Na nova ambiência midiática, os processos sociais passam a se constituir com outras lógicas de funcionamento, né? Com as mídias digitais, a experiência religiosa tornou-se menos dependente do espaço-templo, um pouco do que o Caio acabou falando, nem se limita à temporalidade do culto. Formam comunidades que se agrupam de acordo com os perfis e interesses de cada fiel internauta, aí a famosa bolha. As igrejas passam a não ter mais o controle do sagrado e da doutrina como tinham antes. E aí, Caio? E aí, André? Como eu já falei, eu falei por último, o André. Desafios e oportunidades. Desafio de você se adequar a essa nova modalidade e oportunidade de você alcançar pessoas que você ainda não alcançou e aprofundar a tua relação com aquele que é membro. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho, nesse tempo de pandemia, falado muito mais com as ovelhas do que antes. Oportunidade. Se abrir um leque, construímos um canal. Eu tenho enviado um áudio diário para eles. A gente criou um novo culto durante a semana, online. As demandas são novas, então a gente criamos novos encontros, criamos 3 novos trabalhos durante a semana que a gente não tinha antes e alcançamos agora pessoas diferentes. O nosso leque aumentou. Então, são desafios e oportunidades. Obviamente, eu não tenho como tolir um membro que vai assistir aí um pastor que vai pregar uma teologia da prosperidade. Mas agora eu também tenho um canal ainda mais amplo para apresentar para ele o que é a Bíblia, a mensagem, né, do Evangelho. Então, são desafios e oportunidades que a gente tem agora. Eu acho que a gente precisa, como o Caio falou, entender esse nosso novo momento e aproveitar bem as oportunidades que estão diante da gente. O Assuero, de fato acontece isso. A igreja ela perde o controle do sagrado. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que já têm acontecido fora do país, eu por ter contato lá, amigos, e um cara que tem sido um pesquisador, tem alguns podcasts mais atualizados, que é o Ed Stetzer.
tem falado um pouco sobre isso, que é a ideia do W, né? Esse conceito do W foi uma coisa que eu, pessoalmente, inventei aqui, plantação de igreja, e aplicando no conteúdo que ele está dizendo. Ele está falando, lá nos Estados Unidos, que muitos estão aprendendo a viver sem a igreja. Essa é a ênfase dele, né? E aí, se você pegar esse conceito do W, o que é o W? O W é o cara que ele vai na igreja e ele não vai na igreja. Para quem é plantador, essa é a morte, né? Você se prepara aquele culto e agora o cara vai e o cara não vai. O cara vai e o cara não vai, né? O cara vai, aí não vai 2 vezes, aí vai 2 vezes. Isso também acontece na contribuição. Ele contribui um mês, não contribui outro mês. Você imagine que esse W ele vai acontecer agora entre ele ir no presencial e assistir o culto online. Domingo ele vai assistir o culto online, outro domingo ele vai na igreja. Então, esse W vai ser a curva entre o presencial e online. Ou seja, nós vamos ter menos contato físico e menos tempo na fé dele. Consequentemente, e esse é um risco, a gente pode avaliar, menos controle do sagrado, né? Porque você imagina que essa cultura do consumo, não se engane, né? O Castanheiro fala sobre isso, né? Que ele fala que a espinha dorsal da internet é o consumo. Se a gente já tinha uma cultura de consumo, a informação também passa a ser consumida, a experiência religiosa também passa a ser consumida. Então, é um outro ponto aí para a gente também ter como desafio. Bacana demais. Gente, a gente sai daqui desafiado para pensar, acho que talvez até estender essa conversa, não aqui agora, por causa do nosso tempo, mas ou com as equipes de comunicação da nossa igreja, com Deus, diante de Deus, né? Para tentar se adaptar nesse novo momento, sem abrir mão daquilo que é principal, mas entender a leitura necessária para que a gente continue alcançando novas pessoas e continue liderando as nossas igrejas e sempre, claro, em outras plataformas, mas sempre a partir do Evangelho. Caio, André, a gente quer agradecer demais, 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 demais a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo, e cada um aqui, eu já passo a palavra para o meu digníssimo presidente, Reverendo Lorival. Eu só vou colocar aqui, Felipe, no chat, a sugestão de 4 autores. No Brasil, a gente não tem ainda gente discutindo a sociologia do digital, né? Aliás, é uma discussão muito grande se isso é uma categoria ou não, mas a gente já tem alguns autores, como Jacques Ellul, Pierre Lévy, a Françoise Litidier, Manuel Castros, que é um espanhol, falando muito sobre essa questão do impacto da realidade digital no comportamento humano. Eu acho que nós, pastores, como é bom a gente ler, a gente gosta de ler, né? A gente não tem ainda nenhum autor cristão reformado, protestante ainda, nem o cenário americano, está surgindo poucos ainda falando sobre isso. Eu queria, então, colocar no chat aqui para vocês a sugestão desses autores. Né? Tá aí. O André e Caio, vocês mandaram para mim, tá? Reservadamente. Depois vocês mudam aí tá. Manda para todo mundo. Lorival. Bom, queridos, aí, nós queremos agradecer aos irmãos aí, realmente maravilhoso. Uma coisa interessante, eu não lembro quem falou, acho que foi o Caio, né? O controle foi o André, quando as ovelhas conhecem a nossa voz, né? A voz do pastor e segue. Interessante como trabalhar isso nos momentos virtuais, mas realmente a gente cresce muito e aprende. Eu tiro por mim mesmo, né? Sou um pouco mais jovem que vocês, por isso estou me adaptando na realidade virtual hoje, né? De qualquer maneira, se eu não faço isso, eu ia voltar lá para a congregação, para o ponto de pregação, onde a gente botava lá um megafone lá na boca do teto do telhado e começava a louvar ao Senhor. Não que isso não seja oportuno nos locais, mas foi muito importante, foi muito prazeroso estar com o Caio aí, conhecer o Caio, Deus te abençoe, né? André, um parceirão aí de anos, companheiro, amigo, irmão, colaborador conosco, né? E louvar a Deus pelos dos irmãos. Estaremos juntos aí em outros momentos. E lembrando do que eu falei no início, nós vamos orar agradecendo a Deus, finalizando aí. Eu não vou orar, já orei no início. Eu quero agradecer o carinho do Felipe aí, Felipe 10, essa equipe aí bonita, né? E agradecer a Deus pela vida futura no dia 28 da Adriana Maia, nossa presidente, que vai completar mais uma primavera sem contar, porque 2020 ela falou que não conta, a Ismênia falou que também não conta. Presidente. Pois não.
Só uma palavrinha, pode ser agora? Deve, senhor locutor. É o seguinte, eu queria encorajar o Caio a escrever. Tá bom, Caio? Opa. Se a gente não tem material, você tem conteúdo, acho que você podia pegar boa parte do material que você tem escrito, e suas pesquisas, e você escrever. A gente está precisando de material. André, da mesma forma, a sua habilidade em analisar as oportunidades, ferramentas e a sua própria experiência, eu queria encorajá-los a desenvolverem um pouco mais esse conteúdo de material e disponibilizar isso. A vida passa muito rapidamente, né? A gente acaba sufocado por uma série de coisas, e eu queria, utilizando aqui a bênção bíblica do encorajamento, encorajá-los a produzirem, desenvolverem, disponibilizarem materiais, e também impresso, enfim, ou de outras formas, mas acho que a gente precisa de ter esse conteúdo impresso, e vocês têm sido bênção. Muito obrigado, tá? Saio daqui muito edificado hoje com o Caio, com o André, e quero agradecer, senhor presidente, ao nosso sínodo, porque esse é um cuidado do sínodo com as suas igrejas. O sínodo ele é feito de presbitérios e é feito de igrejas. Igrejas são as pessoas. Então, se a gente não estiver conectado às pessoas, a gente acaba tendo só um grupo político fazendo complôs e articulando projetos pessoais e agendas. E eu quero agradecer a Deus porque a gente está vivendo esse tempo de conteúdo, né? Mais um desses encontros onde a gente está trabalhando conteúdo, trabalhando assuntos que têm muito a ver com a nossa vida e nos ajudam muito. Que bom, senhor presidente, parabéns. Obrigado. Parabéns à equipe, né? Realmente, a Everaldo falou uma coisa muito legal. As outras equipes também, no seu tempo, foram boas, mas realmente esse grupo aí, esse time, como o Everaldo falou, a gente acaba copiando, né? Tem sido uma coisa assim abençoada de Deus. O objetivo total de crescimento, aprendizado, compartilhar. Nossa, maravilha, bênção dos céus. Mais uma vez, quero agradecer com carinho, né? Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Eu vou pedir aí o reverendo Isaías. Está aí, reverendo Isaías, nosso decano, mestre? Reverendo Isaías, acho que ele se retirou, né? Ele está aí, Não, está aí. Tá aí, sim. Isaías, o senhor vai orar por alguém que o senhor ama muito, agradecendo a Deus, porque o senhor é o nosso decano aqui, nosso eterno mestre, amigo, companheiro. Ora abraçadinho. Isso, Everaldo que fale o contrário, né? O senhor é o mestre dos mestres da terra, né? Parceiro. Até porque a gente faz aniversário juntinho. Olha aí, rapaz. Eu faço aniversário dia 23 e ela dia 28. Não tem problema. Vamos orar? O senhor vai orar. Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida e pelo segredo da existência. Tu és o Deus que nos dá a vida, mantém a vida, por isso nós te agradecemos pela vida preciosa da Adriana. Que tu continues, ó Pai, a abençoá-la, a cuidar dela, que tu abençoes também todos os aniversariantes deste mês. Que a tua graça esteja sempre estendida aos teus filhos e filhas. Abençoa, Pai, também de forma especial aos nossos irmãos Caio e André. Amém, Jesus. Que as suas vidas sejam instrumentos abençoadores ao teu povo. Continua, ó Pai, conosco, protegendo-nos e cuidando de nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que aconteceu nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Amém. Felipe, fecha aí agradecendo os convidados especiais. Executiva, vocês são bênção nas nossas vidas. Deus abençoe a nossa executiva aí. Felipe, fecha aí agradecendo os nossos convidados especiais e que a palavra do Everaldo seja concretizada na escrita que eles vão preparar para nós.
Sim, e eu vou pedir, se possível, todo mundo aí abrir a câmera ou aparecer na câmera para a gente fazer aquele nosso tchau final com Isso, abre aí, pessoal. aí da A tela. câmera. Fecha o microfone. Pode fechar o microfone, mas abrindo a câmera, sorrindo, penteando o cabelo, que essa aí vai para as redes aí, gente. Quem puder. Tá bom? 1, 2, 3 e... Valeu, gente! Caio, André, um abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Viu? O detalhe é que o Bragantino está empatando com o time de vocês. Que isso, rapaz. Estava ganhando de 1-0, está acabando, 1-1. Valeu, tchau, tchau. Até mais.